Irmãos e irmãs, vocês que acessam o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel, da rádio Shalom, a paz de Cristo, liturgia da palavra que é veiculada nas celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana em todo o mundo, liturgia de quarta-feira, 16 de janeiro de 2019, primeira semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. Antífona da entrada. Ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz: Eis aquele cujo poder é eterno. Oração do dia. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo. Dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos de 14 a 18. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 105, versículos de 1 a 2, 3 a 4, 6 a 7, 8 a 9, o refrão 8a. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos o refrão. O Senhor se lembra sempre da aliança. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Refrão, o Senhor se lembra sempre da aliança. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e o seu poder. Buscai constantemente a sua face. Refrão, o Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Refrão, o Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Refrão, o Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos, o Senhor se lembra sempre da aliança. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia.
João 10, 27. Esse trecho que eu cantei. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar solitário. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E agora vamos à reflexão da palavra, da liturgia da palavra. É um texto de Antônio Carlos Santini, da comunidade católica Nova Aliança. O e-mail é santini@novaaliança.com.br. De onde é que Jesus saiu? Saiu do seio da Trindade para o caos da humanidade. Saiu da eternidade para entrar em nossa história. Saiu para o encontro definitivo com o homem errante desde a queda original, disposto a pastorear e salvar todo aquele que se perdera. Depois disto, torna-se impossível reduzir a pessoa de Jesus Cristo a um profeta itinerante da Galiléia, a um mestre do Oriente, a um antigo reformador da sociedade. Sua missão é muito mais ampla e muito mais profunda. Trata-se de salvar e regenerar a humanidade inteira. Urs von Balthasar comenta: este evangelho nos mostra que o trabalho realizado por Jesus sobre a terra era uma superexigência. Ele devia reconduzir as ovelhas de Israel, tarefa que, considerada a situação espiritual e política do país, não podia absolutamente ser levada a termo. Mesmo assim, ele se compromete com isso até suas últimas forças. Enquanto ele cura a sogra de Pedro, e a cidade inteira está reunida diante da porta, Jesus distribui seus benefícios. Bem antes da aurora, ele se levanta para rezar na solidão, mas já o perseguem de novo para lhe dizer: todos te procuram. Os mesmos da vigília anterior. E ele não se excusa sob a alegação de que gostaria de rezar, mas se entrega a novo trabalho nas aldeias vizinhas, a fim de que também lá eu proclame a boa nova, pois foi para isso que eu saí. E as aldeias são apenas um começo. Ele foi por toda a Galiléia. O verdadeiro mensageiro cristão da fé pode tomar como exemplo o zelo incansável de Jesus. Mesmo que, do ponto de vista humano, a tarefa que ele entrevê permaneça incansável, inacessível, ele a realizará
enquanto lhe permitirem as suas forças. O resto será completado por seus sofrimentos, ou pelo menos por sua obediência. Mas esta disposição, de modo algum, é para ele uma desculpa para não fazer tudo o que está em seu poder. A leitura atenta dos evangelhos permite perceber que a fidelidade de Jesus à sua missão não se resume aos eventos do Calvário, mas só à fidelidade permanente no dia a dia. As exigências diárias da missão lhe permitiram a grande fidelidade de sua paixão e morte. Salvo exceções, morreremos como vivemos. E eu tenho também aqui uma outra reflexão, que é do livro Palavra e Vida, da editora Ave Maria. É também uma reflexão sobre o Evangelho de hoje, quarta-feira, dia 16. Multidões seguem Jesus. Talvez não tinham uma boa ideia de quem era ele sob o ponto de vista teológico. Hoje nós sabemos muito mais. Mas aquela gente sentia que Jesus, com sua palavra e com seus atos, era portador de uma mensagem de salvação e de libertação. Por isso queriam estar próximos dele, monopolizá-lo. Jesus, porém, não se deixa manipular. Escapa dos que o querem controlar e apossar-se dele. Sua mensagem era para todos. Não conhecia fronteiras. Atualmente, sua mensagem está em nossas mãos. E nós somos os responsáveis de que ela chegue aos que não o conhecem. É outra reflexão, outro ponto de vista, né? Mas tudo dentro da liturgia da palavra. E o santo do dia de hoje, segundo o site cleofas.com.br, é São Berardo. Em 1219, São Francisco enviou esses missionários para a Espanha, que estava tomada por mouros. Passaram por Portugal a pé, com dificuldades. Dependendo da divina providência, chegaram a Sevilha. Ali começaram a pregar, principalmente como testemunho de vida. Eram 3 sacerdotes e 2 irmãos religiosos, que incomodaram muitas pessoas ao anunciar o Evangelho. Acompanhado pelo testemunho, teve quem abrisse o coração para Cristo e as conversões começaram a acontecer. Pregaram até para o rei Mouro, porque também ele merecia conhecer a beleza do Santo Evangelho. Porém, anunciar o Evangelho naquele tempo, como nos dias de hoje, envolve riscos e eles foram presos por isso. Por influência do rei Mouro, eles foram deportados para Marrocos. E ao chegarem lá, continuaram evangelizando, uma pregação sobre o reino de Deus, sobre o único amor que pode converter. Graças a Deus, devido aos sinais, principalmente aquele tão concreto de Deus, que é a conversão e a mudança da mentalidade, as pessoas começaram a seguir Cristo e a querer o batismo. Mas isso incomodou também o rei Mouro, que, influenciado por fanáticos, prendeu 5 franciscanos. Depois os açoitou e decapitou. Os santos mártires, que em 1220 foram mortos por causa da verdade, hoje intercedem por nós. São Francisco, ao saber da morte dos seus filhos espirituais, exultou de alegria, pois eles tinham morrido por amor a Jesus Cristo. São Berardo e companheiros mártires, rogai por nós. Outros santos do mesmo dia, São Melas, bispo. Então hoje comemoramos o dia de São Berardo e também São Melas. Shalom, a paz de Cristo Jesus para você que acompanha minhas páginas na web, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio,
e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel.